Continuamos aqui com o nosso módulo de instrução, onde a gente está abordando, onde a gente está versando sobre a genealogia, né, sobre a origem da linha que a gente conhece como linha dos malandros. Alguns podem conhecer como a linha dos mestres e tal. Então a gente está seguindo nesse terceiro módulo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os mestres da Jurema, né? Primeiro módulo, a gente vem apresentando alguns conceitos fundamentais, como a gente sempre costuma fazer nos módulos de instrução. Mais uma vez eu reforço, eu sempre falo na terceira pessoa, porque eu acredito que todo módulo de instrução que eu venha a montar aqui ou fazer uma compilação, eu não faço de forma isolada. Acho que sempre tem alguém, acredito, né? Sempre tem alguém a nível espiritual me dando um apoio, me dando um suporte. E tudo que é produzido e divulgado não é só do Eduardo, nunca. No primeiro momento, porque os conteúdos que servem de fonte aí são elaborados e transformados em livro ou em conteúdos digitais por outros produtores. Então a gente tem o apoio ou a fonte de inspiração, fonte bibliográfica de outros autores, militantes religiosos, pais de santo, pesquisadores, etc. E no segundo momento aí a gente tem essa retaguarda espiritual que constantemente nos inspira e nos dá visões ou caminhos para a gente compilar da melhor maneira possível os conteúdos à medida que eles vão se apresentando. Então, no primeiro módulo a gente tratou de conceitos mais básicos, né, introdutórios. No segundo módulo aí a gente buscou trabalhar um pouco sobre o catimbó, até porque no primeiro módulo a gente veio tratando um pouco da migração nordestina, né, e como essa manifestação religiosa chegou na região centro-sul. No segundo módulo se fez necessário a gente tratar um pouco sobre a matriz religiosa catimbozeira, para a gente entender um pouco da origem mitológica do Zé Pilintra e do culto onde ele se fez nascer, vamos colocar dessa forma. E agora a gente vai tratar sobre os mestres, né, sobre as entidades que trabalham, que labutam nesse movimento religioso catimbozeiro. Então, quais os objetivos desse módulo de instrução? Apresentar a figura do mestre juremeiro, apresentar características dos mestres e mestras espirituais, né? Como eles atuam, forma de trabalho, ferramentas de trabalho, e apresentar alguns símbolos do catimbó, principalmente aí o cachimbo, né? Que é a ferramenta, acho que a maior ferramenta de trabalho das entidades daquele culto. Eu poderia abordar as ervas também, mas como a utilização de ervas já é amplamente difundida, eu me furtei de abordar o tema. Então, a gente vai tratar sobre o cachimbo, sobre o maracá, que é um instrumento aí que serve também de apoio à manifestação religiosa, e da chave, que a gente já tratou no módulo anterior também, né? Então, para a gente alcançar esses objetivos, vamos seguir aí o seguinte sumário: a introdução, desenvolvimento, onde vamos abordar o mestre juremeiro, o indivíduo, né? O mestre juremeiro, como a gente pode falar, como se fosse o babá, né? O dirigente de culto, o mestre de fato, aquele que conduz aquela sessão de jurema, de catimbó. Vamos falar sobre os mestres e as mestras, aí já no nível espiritual, né? As entidades e um pouco de sua forma de atuação. Vamos falar sobre o cachimbo, o maracá e a chave, né? Eu não coloquei aqui, agora que eu vi, não coloquei, mas a gente vai falar um pouco também. E uma conclusão. Invocados por meio de cânticos, os mestres sobrenaturais entram em contato com os fiéis, principalmente por intermédio dos mestres terrenos. Então, um processo de incorporação, que é o já amplamente divulgado, né, dentro da religião umbandista, ou de outros iniciados e crentes, dos quais se apossam. Como a gente fala de outros iniciados e crentes, a gente fala do camarada que frequenta, né, que está ali na assistência, que muitas das vezes ele não foi iniciado, mas ele, sentindo a presença do guia,
ele permite que sua matéria manifeste a energia espiritual daquele mestre e ocorra aí um transe mediúnico, ok? Ao contrário do que sucede nos cultos afro-brasileiros, em que os possuídos dos deuses executam danças rituais, a coreografia praticamente não existe no catimbó. O acompanhamento dos cânticos funda-se no uso predominante do maracá, que é um tipo de chocalho. Eu não coloquei nesse conteúdo aqui uma foto do maracá, mas é muito fácil vocês pesquisarem na internet, só colocar no Google lá para pesquisar maracá, que vai aparecer as fotos lá e vocês vão entender. Até no YouTube, se vocês colocarem lá maracá ou sessão de catimbó, sessão de jurema, vocês vão ver na prática a utilização do maracá como ferramenta de culto. Então esse extrato aqui foi retirado do livro Cachimbó e Maracá, o Catimbó da Missão, do Álvaro Carlini. O mestre é o indivíduo encarnado, que é o responsável por conduzir os trabalhos no catimbó, abrir e fechar a mesa. É o que nós conhecemos como chefe de terreiro, babá, babalorixá, se for homem, e alorixá, se for mulher, etc. Então, quando a gente fala do mestre juremeiro ou indivíduo, né, ou encarnado, a gente fala de uma pessoa, seja homem ou mulher, enfim, que passou por todos os ritos e fundamentações inerentes à sua manifestação religiosa e chegou ao topo na escala hierárquica daquela agremiação, né? Daquela comunidade de terreiro, daquela comunidade catimbó. É a pessoa que está à frente de uma comunidade religiosa de catimbó. Essa pessoa assume a responsabilidade de ser o líder religioso daquela agremiação. Diversas são as causas pelas quais uma pessoa se torna um mestre, mas o que temos que entender é que cargo que ocupa não o torna melhor ou mais digno que ninguém, só com mais responsabilidade. Então, quando a gente conversa com médiuns, né, com religiosos, principalmente de religiões de matriz africana, né, espiritualista, religiões de cunho espiritualista, existe um imaginário muito grande aí, principalmente daqueles que não são iniciados, que o dirigente de terreiro, o babá, el orixá, que ele é um ser iluminado, que ele é um missionário, que ele tem mais virtudes do que os outros membros daquele terreiro, daquela agremiação, o que não corresponde à realidade. O mestre encarnado, né, o dirigente, ele é uma pessoa como qualquer outra. Ele possui defeitos e qualidades como qualquer outra. Ele não está isento de cometer erros, pelo contrário. Pelo contrário. Quando a gente fala de dirigente de comunidade religiosa, de agremiação religiosa, a gente vai entender que essa pessoa ela vai ter que fazer um processo de gestão de pessoas, um processo de gestão de recursos humanos que vai demandar uma paciência, uma calma, uma empatia muito grande, e nem todos os dirigentes eles possuem tais características. E o que acontece quando o dirigente ele não se policia, ele não apresenta determinadas qualidades? Acontece que esse camarada muitas das vezes é um dirigente tirano, é um dirigente que, por estar numa posição de líder religioso, ele vai ser soberbo, ou ele vai tratar mal a pessoas que estejam abaixo dele, entre aspas, em uma escala hierárquica. Ele vai utilizar da sua posição de líder religioso muitas das vezes. Isso não é uma regra, né? Mas acontece, acontece. Ele vai utilizar muitas das vezes a posição dele de líder religioso para obter favores pessoais. Tem muitos líderes religiosos que utilizam a falta de conhecimento doutrinário de seus filhos, entre aspas, né, para causar medo, para coação. E isso não é difícil de você encontrar. Se você fizer uma pesquisa no Google, uma pesquisa bem rasa, você vai ver que tem diversos líderes religiosos de religiões espiritualistas que cometem excessos. Inclusive teve um caso, foi divulgado na mídia aí, de um dirigente espiritual de uma certa comunidade, que ele
acredito que ele não deveria ter o conhecimento ou a fundamentação doutrinária necessária. Ele foi fazer um procedimento de limpeza espiritual ou de imantação, enfim, onde ele fez um banho de ervas em uma determinada pessoa, se eu não me engano, acho que era até uma menor de idade, e nesse banho de ervas aí, nesse preparado, em sua composição havia álcool, né, presente. E esse camarada fez aí uma limpeza, um banho nessa determinada pessoa, e posteriormente ele foi fazer uma imantação aí com vela. Então o resultado aí bem óbvio, você já sabe o que aconteceu, né? Misturar álcool com fogo, aquela pessoa ali foi ferida gravemente e, salvo o melhor juízo, posso estar enganado, se ela não veio a óbito, ela ficou numa situação muito grave. Eu acredito que tenha vindo a óbito. Mas por diversas vezes a gente vai ver líderes religiosos cometendo excesso. Então a gente tem que parar de romantizar a figura do pai de santo, do dirigente. Eles têm sim uma missão grande, uma missão importante, eles têm uma responsabilidade maior. Existe a necessidade que essas pessoas possuam uma profunda fundamentação doutrinária. Ele não pode apenas se guiar pelo que ele lê, porque pelo que ele assiste na internet, para que as suas ações sejam baseadas na ética, certo? Baseadas aí na retidão, no respeito, no amor ao próximo e no amor e respeito à espiritualidade principalmente, ok? Então, o líder religioso, umbandista, catimbozeiro, do candomblé, ele é uma pessoa como qualquer outra, com mais responsabilidade. Se a gente parar para enxergar a coisa no nível espiritual, a gente vai ver que talvez, e digo só talvez, aquela pessoa ali que está na função de líder religioso, ele tenha mais débitos espirituais a resgatar do que o médium da corrente, pelo grau de responsabilidade que ele está investido. Então são eles, os mestres encarnados, os detentores do conhecimento da Jurema e dos encantados. Quando a gente fala encantados, a gente está se referindo às entidades, tá? Câmara Cascudo, em seu livro Meleagro, esse livro aí vocês acham também na internet, no Google, né? Só colocar lá Meleagro PDF que já aparece. Afirma que anteriormente apenas eles recebiam a visita do além e somente para eles eram revelados os segredos do outro mundo. Entretanto, a grande influência do espiritismo nivelou a atividade mediúnica, dando a qualquer indivíduo a capacidade de se conectar com os mestres desencarnados. Por que isso? Porque no espiritismo a doutrina ela é bem definida, né? Como eles têm o que a gente pode chamar de livro base, os livros base, né? Que são o Pentateuco kardecista, né? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Tá tudo escrito ali e, como é afirmado na própria literatura kardecista, todos são médiuns, todos recebem em maior ou menor grau a influência dos espíritos. Todos recebem. E quem já frequentou casas espíritas sabem que todos ali nessa vertente religiosa, vamos colocar dessa forma, podem, através do estudo e da prática da mediunidade, se tornarem dirigentes de centros espíritas. Destaca ele ainda a importância da tradição oral no catimbó, onde o mais velho ensina ao mais novo os segredos da religião. Isso aí é importante no catimbó e é muito presente também nas religiões de matriz africana. A gente sabe que o negro, século XVI aí, não tinha, 16 em diante, né, até o movimento abolicionista e o negro começar de fato a ser inserido na sociedade, que levou tempo. O negro não tinha acesso a estabelecimento de ensino, né, não sabia ler e escrever, e por muito tempo o Código Penal de 1890 também proibiu a confecção de qualquer literatura voltada para religiões que não a católica.
Então não tinha como o camarada fazer um livro a respeito de fundamentos doutrinários candomblecistas e divulgar isso aí, era crime. Outro ponto apontado por Cascudo é que no catimbó a maior parte dos dirigentes, de mestres no caso, né, é do sexo masculino, diferente do candomblé. Isso na época, tá? Eu não tenho como falar para vocês hoje, eu sei que hoje com certeza você vai achar mestras que levam aí seus catimbós, mas na época, como todos os movimentos religiosos, né, e esse livro do Câmara Cascudo é antigo, todas as manifestações religiosas apresentavam como pilares aí, como mestres, dirigentes, sacerdotes, pessoas do sexo masculino. É diferente do candomblé, onde elas são maioria, mesmo, segundo ele, sendo os ritos catimbó menos complexos. Isso é uma verdade que até hoje a gente encontra. A maioria das líderes religiosas do candomblé são do sexo feminino. Na Umbanda a gente vê muito também. Tem muito médium masculino como dirigente, mas eu acho até engraçado muitas das vezes a gente falar de patriarcado no candomblé e na Umbanda, quando a maior parte dos dirigentes são do sexo feminino, ok? Inclusive, eu posso estar carteando aqui, né, lançando palavras ao vento, mas ouso afirmar que também a quantidade de praticantes, né, de médiums nessas religiões de matriz africana, a maioria seja também do sexo feminino. Vamos falar agora dos mestres e mestras entidades, ok? Então, o catimbó, como já verificamos no conteúdo anterior, é uma religião de transe, né? Transe mediúnico, incorporação, onde a conexão entre o plano físico e o plano espiritual é estabelecida através das entidades espirituais, né? Ou também conhecida como encantados, né? Ou catiços, ou guias, mentores, a forma como você quiser colocar aí. Aqui entra o trabalho dos mestres e mestras da Jurema, onde os mestres e mestras são consciências espirituais que podem estar em um corpo físico, encarnadas ou desencarnadas. Quando a gente para estudar, principalmente a doutrina kardecista, eu sempre falo que é importante um bandista, um candomblecista, o catimbozeiro estudar a doutrina kardecista, a gente vai verificar que não necessariamente o guia precisa estar incorporado para trabalhar ou para transmitir conhecimento e aconselhamento. Muitas das vezes ele pode só, através de processos intuitivos ou até de sonhos, passar a mensagem que ele quer transmitir para aquele indivíduo. Ok? Isso aí gera até uma discussão sobre se para ser um dirigente, a pessoa precisa apresentar a mediunidade de incorporação. Essa é uma discussão que, não sei se é uma discussão muito antiga, mas eu já acompanho alguns vídeos na internet sobre o assunto, uns 5, 6 anos atrás já, sendo aflorada aí na internet, essas discussões. Ah, o pai de santo precisa incorporar? Muitas pessoas acham que a incorporação é fundamental, até porque não basta só o indivíduo ter conhecimento doutrinário, ele tem que sentir também, entender na prática a mecânica da incorporação, até para ele poder corrigir e orientar os seus médiuns, mas outras pessoas acreditam que não, né? Que não é fundamental, porque existe um guia ali que está encostado, entre aspas, né? Vamos colocar dessa forma, orientando ali através de processos intuitivos, de sonhos, inclusive de influência em terceiros, para que aquela pessoa, aquele dirigente, ele possa conduzir da melhor maneira possível aquela comunidade religiosa. Então é uma discussão ampla, não existe um consenso e merece a nossa observação também.
Então, os mestres e mestras são espíritos que se organizam tal qual os espíritos que trabalham na Umbanda, subdividindo-se, inclusive, em algo próximo de direita e esquerda, trabalhando uns com curas e aconselhamentos e outros em trabalhos de feitiço e contrafeitiço. Não existe, pelo menos eu desconheço. Eu não posso afirmar que não existe, né? Mas eu desconheço essa subdivisão clara, tal qual vemos na Umbanda aí, né? De guias que trabalham para a direita e guias que trabalham para a esquerda. Mas existem sim, assim como existe também nas linhas de direita, subdivisões das entidades, né? Você vai encontrar mestres que trabalham só para isso, desmanchar feitiço, proteção espiritual, para feitiço também, por que não? E outros que têm outra vertente de trabalho. Até na Umbanda, em algumas vertentes de Umbanda, a gente escuta o termo caboclo, como é que chama? É que eles falam caboclo quimbandeiro. Eu já ouvi essa expressão. Ou preto velho quimbandeiro, para denominar o caboclo ou preto velho que trabalha só para desmanchar feitiço, para trabalho de proteção, né, a abertura de caminho nesse sentido. Assim como no candomblé, esses mestres teriam, quando encarnados, devido à cultura e à região na qual viveram, estabelecido contato e aprenderam algo com a Jurema Sagrada. Tiveram contato com a planta, né, com o chá, com a erva da Jurema. E ao desencarnar, se filiaram às fileiras de trabalho do catimbó. Podemos encontrar, atuando na linha de Jurema, né, no catimbó, espíritos que foram mestres, catimbozeiros, juremeiros, raizeiros, rezadores, cangaceiros, parteiras, feiticeiros, boiadeiros, caboclos, médicos, padres, freiras, ciganos, pretos, pretas velhas, etc. Bandeirantes, espíritos indígenas, né? Tal qual a gente vê na Umbanda também. Então, como ela é uma religião meio que regionalizada, e a gente já tratou sobre isso em um outro módulo de instrução, os espíritos que viveram naquela religião e travaram o contato, têm uma afinidade com aquela forma de trabalho, eles começam a se filiar aquelas linhas ali de trabalho e começam a militar aí no catimbó. Então verificamos diversas entidades que labutam no ambiente catimbozeiro, que trabalham lá, né, como Mestra Ritinha, Mestre Durval, Mestre Malunguinho, Mestra Maria do Acais, Mestra Luziara, Mestre Zé Pilintra, entre outros. Ok? Pode aparecer no culto a Jurema nomes como nomes indígenas? Pode, por que não? Como a gente já falou, existem também espíritos de indígenas militando no movimento religioso catimbozeiro, por que não? Uma cabocla Indaiá, uma cabocla Iracema, um caboclo Ventania, tem problema nenhum, ok? Peço desculpas aí pelo barulho, se estiver passando no áudio. Hoje é dia de jogo aqui, então o pessoal vai ouvir gritaria, buzina, fogos, etc. Também hoje é feriado de Nossa Senhora da Conceição, né? Então tem alguns devotos aí também que estão comemorando. Vamos começar a falar um pouco então sobre algumas ferramentas de trabalho. Deu para ficar claro, né? Não tem muito mistério quando a gente para falar de mestres e mestras. São entidades espirituais que militam nas linhas de trabalho catimbó, da Jurema, que atuam principalmente voltadas para a parte de cura espiritual através dos reinos da natureza, né? Chás, ervas, garrafadas, bate-folha, utilização do cachimbo. Existem em algumas vertentes aí subdivisões, não tão claras como na Umbanda, mas existem guias que trabalham para aconselhamento, outros que trabalham para cura, outros que trabalham para desagregar miasmas e combater negatividade, etc. Então, começando a falar de ferramentas, a principal, a que se apresenta logo de cara, é o cachimbo,
né? Então o cachimbo é um instrumento que sintetiza e reúne, quando utilizado com sabedoria, o poder das plantas, né? É o fumo. Pode ser o fumo industrializado, pode ser um fumo preparado com as ervas desidratadas, a força do pensamento e o hálito da vida. Então, junção de três elementos: elemento vegetal, que é o elemento da natureza, certo? Eu poderia até botar um outro elemento aí, mais dois elementos, né? O movimento eólico, que você precisa do ar, né? E o movimento ígneo, né? Que é o fogo. Você precisa do ar e do fogo para acender o seu cachimbo. Então você tem poder vegetal com as ervas, o fumo industrializado ou as ervas desidratadas. Você tem o poder eólico, que é o vento ali, tanto quando você sopra a fumaça do cachimbo, quando você utiliza o ar para produzir o fogo. O elemento ígneo, que queima aquela erva que está dentro do cachimbo. E a gente sabe o entendimento a nível espiritual do fogo nas religiões, em todas as religiões, a força do pensamento, porque quando o guia, o médium, ele está usando aquele cachimbo, aquela fumaça para dar um passe ou para imantar o consulente, ele está impregnando aquela ferramenta, o elemento vegetal, o elemento ígneo e o elemento eólico com pensamentos, normalmente, acredito eu, né? Pensamentos positivos. E a gente sabe que o pensamento é poder, pensamento atrai, pensamento transforma. E o hálito da vida, porque o hálito é o sopro, né? Também ligado aí ao o elemento eólico. A gente sabe aí, quem estudou um pouquinho sobre passe dentro de uma visão umbandista, a gente sabe que tem dois tipos de sopro: sopro quente, sopro frio, né? Quando você sopra, ele vai estar imantando, impregnando de positividade ou daquilo que o guia está transmitindo no passe aquele consulente. E o outro sopro, né? Esse é o sopro quente que eu falei, e o sopro frio, que seria um sopro aí de descarrego. Então o cachimbo é ação, o cachimbo é proteção, o cachimbo é defumação, é uma ferramenta de defumação, é a reflexão. É utilizado para limpezas astrais, tal qual o defumador, limpezas etéricas. É utilizado na purificação, nas defesas do corpo e da alma. O tabaco possui propriedades que, conjugadas às outras plantas e levadas à combustão, liberam substâncias sutis que eliminam formas de pensamento, né, daninhas e larvas astrais. Aí é um conhecimento que o pessoal tem que se aprofundar, se o pessoal não sabe ainda, mas é muito fácil de encontrar na internet, né? Na realidade, isso aí são formas negativas que atacam o espírito do indivíduo. E quando o guia, o mentor, está fazendo essa defumação, essa baforada do cachimbo, ele está efetuando uma limpeza e tirando essas formas astrais do perispírito daquela pessoa, contribuindo com a limpeza de pessoas e ambientes. Ok? Então, o cachimbo nada mais é que uma ferramenta de defumação em escala menor. Assim como o charuto também é, assim como o cigarro também é. A entidade não é viciada. A entidade, ela não fuma porque ela é viciada. Inclusive a entidade nem traga. Ela puxa, ela aspira aquilo ali e usa para soprar, para descarregar o consulente. Ela não é viciada. O espírito do vegetal, ou os espíritos, caso o tabaco esteja sendo queimado junto a outras ervas, tem a boa intenção de nos ajudar e curar. Por isso não é interessante que saiamos fumando nossos cachimbos à torta e à direito, né? Sem a necessidade. Então, se você parar para entender, a gente sabe que no processo de industrialização, alguns elementos químicos são acrescentados aí ao fumo, mas se você parar para entender, analisar como o fumo ele é produzido, você vai ver que aquilo ali foi plantado. Então o elemento vegetal teve contato com o elemento telúrico, né? Com a terra. Então aquele vegetal ele recebeu sol, né? Recebeu chuva. Então existem diversos elementos agregados no cachimbo que são liberados no momento que está sendo efetuada a queima e posteriormente a defumação, o passo daquele consulente. Então não é só você fumar e quando você fizer
a utilização dessa ferramenta é você entender tudo que está inserido naquele contexto. Tudo que você está liberando para aquele consulente. Você está liberando elemento aquático, elemento telúrico, elemento ígneo, elemento aéreo, pensamento, vontade. Então, diversos são os elementos que você está espargindo naquele indivíduo que está passando pelo passe. O cachimbo ritual, né, o que é utilizado pela entidade, deve ser aceso em momentos especiais, cerimoniais, sem exageros e com consciência. Então, aquele cachimbo que é da entidade, que é utilizado para trabalho, você não pode ficar acendendo para qualquer coisa. Você acende para fins específicos. Você vai fazer uma mentalização no seu terreiro, no seu cantinho de oração, você vai fazer um pedido, você vai fazer uma imantação, você vai limpar, defumar alguém. Então, como a gente já está batendo aqui exaustivamente, é uma ferramenta de trabalho, não é uma ferramenta recreativa. Então, o espírito que governa a planta possui ambiente e faixa vibratória própria. Por isso, acendê-lo desnecessariamente equivaleria a convidá-lo a trabalhar ou pedir sua ajuda sem necessidade, sem qualquer trabalho a ser realizado. Então, entende-se que ao acender, esse é um ato religioso. Você está invocando forças, entidades, espíritos, energias para aquele momento. Então seria leviano você acender aquele cachimbo, você manifestar aquela energia por nada, por fim nenhum. Então não é o caso. Assim como qualquer elemento, ferramenta de trabalho dentro de um contexto catimbozeiro, umbandista, candomblecista, etc. Há xamãs que fumam brejeiros antes de iniciarem seus trabalhos de cura, contribuindo com a alteração de seus estados de consciência e vibração. Eu já ouvi isso, que tem certas ervas que ajudam, né, que induzem ao estado alterado de consciência. Eu nunca fiz utilização e eu também não acho que é o caso, mas é um posicionamento meu. Mas existem religiosos aí, de algumas vertentes religiosas, que utilizam ou já utilizaram cannabis para induzir estados alterados de consciência. Eu acho que não é necessário, mas cada um com seus problemas, né? Os médiuns, ao tragarem a fumaça do tabaco, podem sentir mais vivamente os contatos das entidades espirituais com as quais trabalham. Temos a impressão de que estão mais próximas de nós. Essa é uma visão de alguns religiosos de manifestações religiosas espiritualistas, tá? Não é unanimidade também, mas existem. Lembremos que o abuso desse mecanismo pode nos tornar dependentes, de modo a utilizarmos a planta sagrada como uma espécie de muleta. Então a erva não é uma condição, o limite, né? A erva não é condicionante para você incorporar, não é condicionante você acender o tabaco para você incorporar a sua identidade, não é condicionante você acender um cachimbo para você induzir, entrar em um estado alterado de consciência, ok? Até porque tem entidades aí que se manifestam nos terreiros que não fumam, assim como tem entidades que manifestam nos terreiros que não consumem bebidas alcoólicas, ok? Então vocês não podem utilizar as ferramentas de trabalho como muleta. Ah, se o guia não fumar, ele não está incorporado, ou ele não vai trabalhar direito, ou se o guia não fumar, não consumir álcool, né, o Exu não tomar cachaça, ele não, nada a ver. Eu já vi Exus que trabalhavam com, eu já fui cambona, inclusive, de uma pombagira que ela trabalhava com água com açúcar. Essa era a bebida dela. E eu já vi relatos também, relatos, eu nunca presenciei, mas já ouvi relatos de guias que trabalhavam com água e certa vez, ao ser indagado, entre aspas, testado por estar consumindo água, ele deu aquela água ali pro consulente, e o consulente, ao ingerir aquela água, sentiu como se fosse uma bebida alcoólica. Então já ouvi relatos também. Nunca presenciei, mas ao longo dessa caminhada a gente vai conversando, trocando experiências, a gente vê muita coisa. Não esqueçamos ainda que não devemos ser escravos de vegetal algum.
As plantas de poder não têm a intenção de nos submeter ou subjugar, embora seus guardiões saibam defendê-las. É o mau uso, né? O uso degenerado, o uso psicodélico, desequilibrado, descontextualizado, o uso como fim e não como meio que nos tira do eixo de equilíbrio e nos torna dependentes mental e físico, como tudo na vida, né? Tudo em excesso é prejudicial, tudo. Até o amor, tá, gente? Tudo é prejudicial em excesso. Usar determinados vegetais sagrados de modo desregrado e sem orientação pode esgotar o sistema nervoso do estudante, explodir ou implodir um chakra, tornar o indivíduo alucinado ou obsedado, né? Vítima de processos de obsessão. E o maracá? O maracá é um instrumento ancestral, né? Uma espécie de chocalho, utilizado por diversas etnias, desde tempos remotos. Então, quem já parou para assistir um documentário indígena vai ver que diversas tribos indígenas você tem a presença do maracá lá, né, que é uma espécie de chocalho que serve aí como ferramenta para indução de processos alterados de consciência, para atrair os guias ou para afastar o que eles entendem como espíritos negativos também. O maracá, já ensinavam os antigos pajés, simboliza o mundo e o universo. As sementes colocadas no interior da cabaça ou do coité representam a abundância, a fartura, assim como o alimento material e espiritual que devem ser compartilhados entre os irmãos e irmãs. A haste do maracá é alusão ao princípio masculino, o sol que fecunda a terra com seus poderosos raios de luz. Então, até a constituição física do maracá, ela nos apresenta um significado transcendente. As penas que o maracá possui representam nossos espíritos, que a nossa terra de origem devem regressar após grande jornada realizada neste ou em outros mundos. O maracá é, no catimbó, um instrumento ritualístico, que ao ser tocado por um mestre, tem a finalidade de enviar para longe os maus espíritos ou invocar as boas entidades, como eu falei, né? Então, finalidade dupla, atração e dispersão. É utilizado para ritmar a chamada, também, né, como elemento de percussão, é utilizado para ritmar a chamada ao trabalho das entidades que chegam aos trabalhos de mesa, assim como o sino, né? O pessoal já viu em algumas vertentes religiosas aí a sineta que é utilizada em alguns cultos para atrair as entidades. O maracá é um objeto sacro, indispensável ao rito da fumaça. A chave, a gente tratou um pouco da chave no conteúdo anterior, então ao longo do tempo, em diversos credos religiosos ou esotéricos, a chave possui algum simbolismo. Geralmente, né, a chave representa o início de algo, a abertura de algo secreto. No catimbó, a chave é recebida após um rito, e ela ficará em cima da mesa branca durante a sessão, simbolizando a outorga do mestre, né, a permissão do mestre para abrir as portas das ciências que vêm dos reinos dos encantados. Então a gente viu no conteúdo anterior que o mestre ele recebe a chave após passar por um processo aí litúrgico, né, por uma obrigação, e aquela chave ali simbólica, né, dá aquele médium a permissão a nível espiritual para abrir a porta, né, que leva ao reino dos encantados, para atrair a ciência dos encantados para o plano material. Ela também é utilizada em rituais de fechamento do corpo, né? São rituais aí de proteção espiritual do indivíduo. Então, concluindo, né, concluímos que os mestres se colocam como mediadores entre os planos material e espiritual, proporcionando através da ancestralidade que vem das matas a cura do corpo e da alma. Através das fumaçadas e da ciência vegetal, entendemos também, pela observação de algumas ferramentas, que o culto é repleto de profundo simbolismo e que merecem todo cuidado e respeito em sua manipulação. Então, tal qual no candomblé, tal qual na Umbanda, o catimbó, o culto à Jurema, ele é repleto de simbolismos. E esses simbolismos eles não devem ser profanados. Então, o cachimbo, a erva de poder, o maracá, a chave, a própria mesa, né, são símbolos rituais e eles são dignos, eles merecem todo o respeito
não só pelo praticante, né, do culto do catimbó, como também de nós que não somos do culto, mas que nos propomos a estudar essa manifestação religiosa aí tão rica doutrinariamente. Beleza? Até o próximo conteúdo.